As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Ela foi descoberta em 1665 por Robert Hooke ao analisar um corte de cortiça no seu microscópio rudimentar. A cortiça é um material de origem vegetal utilizado para fazer rolhas. O termo célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento. O Hooke deu esse nome porque ao olhar o microscópio ele viu vários buraquinhos. Na realidade, as células estavam mortas. O pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais, e por isso achou que se tratava de um compartimento e não de uma estrutura viva e complexa. O tempo passou e com o avanço da ciência, vários pesquisadores perceberam que diversos organismos eram formados por células. Entre esses pesquisadores, podemos destacar três: o botânico Matthias Leiden, o fisiologista Theodor Schwann e o patologista Rudolf Virchow. Esses três juntos formaram a teoria celular. A teoria celular, ela baseia-se na hipótese de que todo organismo possui células. Essa teoria é sustentada por três grandes pilares. Os dois primeiros pilares foram realizados por Leiden e Schwann. O primeiro pilar diz que todos os seres vivos são constituídos por células, sendo essas, portanto, a unidade morfológica dos organismos vivos. O segundo pilar diz que as células realizam importantes atividades no seu interior, e por isso são as unidades funcionais dos seres vivos. Já o terceiro pilar, ele foi realizado por Virchow, e ele diz que uma célula é formada apenas a partir de outra célula pré-existente. É por causa desses pilares da teoria celular que não consideramos os vírus seres vivos, porque eles são acelulares, eles não possuem um metabolismo próprio. Ou seja, para qualquer atividade como nutrição ou reprodução, eles devem estar parasitando uma célula. Praticamente, todas as células são constituídas de três estruturas básicas. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada lipídica, e nela estão aderidas proteínas e carboidratos. Ela delimita a célula e separa seu meio interno do ambiente externo, além de controlar as substâncias que entram e saem da célula. O citoplasma é a região interna da célula, onde se encontram as organelas e outras estruturas. Ele é constituído de uma substância gelatinosa composta principalmente de água e proteínas, a qual recebe o nome de citosol, e o seu material genético, que é o seu DNA, que contém as informações genéticas que determinam as características. As células, elas podem ser classificadas em dois grupos, os procariontes e os eucariontes. Vamos falar primeiro dos procariontes. Os procariontes, eles possuem as células relativamente mais simples e são mais antigos, ou seja, foram as primeiras células que surgiram. Sua principal característica já está no seu próprio nome, já que procarionte vem do grego pro, que significa antes, e karion, que significa núcleo. Ou seja, procarionte significa antes do núcleo. Isso vai ficar mais claro quando vermos uma clássica célula procarionte. Como já mencionei, a célula procarionte, por ser uma célula, tem sua membrana plasmática e o seu citoplasma, mas não há presença de uma membrana nuclear envolvendo o material genético dessa célula. Esse material tem formato circular e fica solto no citoplasma. Nessa região, onde se encontra o DNA dos procariotos, damos o nome de nucleóide. Nessa célula também temos os plasmídeos, que são genes menores e circulares que codificam proteínas com algumas funções adaptativas, como por exemplo a resistência a antibióticos. Além disso, temos outros componentes das células procariontes, sendo eles: parede celular, que garante uma resistência e dá formato à célula, mas tem uma constituição diferente das células vegetais. Flagelo, que é responsável pela locomoção da célula. Pilos, que é responsável pela fixação da célula em algum substrato. Podem conter uma cápsula, que é um revestimento que garante uma proteção maior à célula. Além disso, possuem os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas.
Agora vamos falar sobre as células eucariontes. As células eucariontes surgiram a partir das células procariontes. Elas são maiores e mais complexas. O nome eucarionte vem do grego eu, que significa verdadeiro, e carion, como já vimos, que significa núcleo. Sendo assim, sua definição é núcleo verdadeiro. A célula eucarionte possui algumas semelhanças com a célula procarionte, como a membrana plasmática, o citoplasma e os ribossomos. Mas o material genético está dentro de uma membrana nuclear, a qual damos o nome de carioteca. Portanto, os eucariontes sim, possuem um núcleo. Além disso, outras características das células eucariontes é a presença de organelas membranosas. Como resumo, podemos concluir que as células procariontes e as células eucariontes possuem em comum membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e DNA como material genético. Mas também podemos aferir algumas diferenças entre essas duas células. Células procariontes não possuem núcleo definido. O DNA está concentrado em uma região denominada nucleóide. Células eucariontes possuem núcleo definido, ou seja, material genético está envolvido por uma membrana nuclear. As células procariontes normalmente apresentam um único cromossomo circular. Já no caso das células eucariontes, normalmente apresentam vários cromossomos lineares. As células procariontes não possuem organelas membranosas. Já as células eucariontes possuem organelas membranosas. Se você não sabe muito bem quais são as organelas e quais são suas funções, fique tranquilo. Eu irei fazer um vídeo relacionado a isso. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode procurar no meu canal que provavelmente eu já postei. Retomando, as células procariontes, elas são menores que as células eucariontes. E por fim, podemos mostrar alguns exemplos entre células procariontes e células eucariontes. Como células procariontes temos as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Já como células eucariontes, temos os fungos, os protozoários, as algas, os animais e as plantas. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Além disso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão com as mesmas dificuldades que você. Um grande abraço!